Supremo Tribunal Federal determina a criação de comissão para discutir propostas sobre ICMS de combustíveis. Acompanhe os detalhes com Michael Mendes. A redução da alíquota dos combustíveis ganhou mais um capítulo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a criação de uma comissão especial para apresentar propostas para a solução de um impasse federativo entre a União, os estados e o Distrito Federal. E a primeira reunião da comissão está agendada para o dia 2 de agosto. E o prazo para a conclusão dos trabalhos foi fixado inicialmente para o dia 4 de novembro. Mas é o primeiro passo para o entendimento e uma forma de tentar amenizar o sofrimento do consumidor. A comissão será formada por até 5 representantes dos estados, como também do Distrito Federal, e 5 da União. Em São Paulo, o governador Rodrigo Garcia tomou mais uma medida para conter a alta dos combustíveis. Desta vez, ele mirou o preço do etanol. O governo de São Paulo anunciou a diminuição do imposto do etanol de 13,3% para 9,57%. Ainda de acordo com o governador Rodrigo Garcia, aqui de São Paulo, a nova medida da redução do ICMS do etanol já está valendo desde a meia-noite de hoje. E o preço na bomba deve diminuir 17 centavos para o consumidor. A expectativa é que a queda no preço do produto deve ser sentida em até 6 dias. O governador afirmou ainda que o estado é responsável por metade da produção de álcool e também de açúcar do país. Além de São Paulo, Minas Gerais também decidiu reduzir o ICMS do etanol. Romeu Zema, do Novo, promoveu uma redução ainda maior do ICMS sobre o etanol, que caiu de 16% para 9%. Bom, começando esse giro com os nossos comentaristas, com você, Diogo Schelp, faz bem, é bom que o Supremo Tribunal Federal acompanhe essa questão, essa discussão e também as contradições entre governo federal e estados? Com certeza, Adriana, o Supremo foi provocado, né, a entrar nessa questão e é melhor que a solução passe por um entendimento, né, pela apresentação de soluções que sejam de comum acordo entre o governo federal e os estados, ou seja, entre os entes federativos. Melhor do que uma decisão de uma canetada que pode tanto impactar os consumidores de um lado, como causar prejuízos à prestação de serviços pelos estados, já que o ICMS financia, é o que traz recursos para que os estados possam prestar serviços como na área de saúde e educação. Então, isso é positivo. E em relação à redução nos preços no ICMS para etanol, é o que era esperado. A gente ouviu aí numa entrevista anterior sobre a necessidade de equiparar, né, trazer um equilíbrio entre esse ICMS de combustíveis fósseis, que são mais poluentes, e dos combustíveis, dos biocombustíveis. Então, essa é uma questão importante e, obviamente, vai ter um impacto positivo, ainda que de curto prazo, no bolso dos consumidores. Roberto Mota, o que o Supremo pode decidir em relação a isso? Lembrando que há guerra fiscal e também essa discussão entre os estados sobre os impostos. Olha, Tiago, eu tenho a impressão que o Supremo não tem nada a ver com isso. O Supremo não é um poder mediador da República. A função do Supremo, a última vez que eu olhei, era julgar questões constitucionais. A função de debater os problemas do país e chegar a um entendimento é do Legislativo e do Executivo. Aliás, eles já fizeram isso e o resultado foi a PEC dos benefícios e as decisões de redução de ICMS. Foi resultado de um esforço do Legislativo com o Executivo. Alguns governadores não gostaram, alguns governadores são contra, eles estão no direito deles. Agora, daí a envolver o Supremo é uma longa distância. Mas, Diogo, é uma opção de cada estado escolher reduzir o ICMS ou não? Ou é uma determinação do governo federal para todo o país? Existe um teto que foi estabelecido para o ICMS para os combustíveis, então há uma discussão sobre a perda arrecadatória que isso traz para os estados. E a forma como o governo ou a União
pode compensar essa perda arrecadatória. Tudo isso estava sendo discutido, sendo colocado ali na discussão da lei que previu essa mudança. Então, há uma questão a ser discutida. É óbvio que a redução de impostos é bem-vinda, mas quando há redução de impostos sem uma compensação na arrecadação ou alguma forma, de uma hora para outra, de conseguir reduzir gastos públicos sem prejudicar os serviços públicos essenciais como saúde e educação, óbvio que algo precisa ser encontrado, precisa encontrar um meio termo em relação a isso. Mota, mais 20 segundinhos? Então, é importante dizer de novo, essa redução foi determinada por uma medida aprovada no Congresso Nacional, junto com o Executivo. Então, não existe canetada, não existe arbitrariedade. E para que haja redução de impostos, é óbvio que tem que ter uma redução na arrecadação. Se você diminui um imposto e compensa a queda na arrecadação, aumentando um outro imposto em outro lugar, então não há redução de imposto. Então, e por último, cabe lembrar que cada centavo que deixa de ser pago em imposto fica no bolso do cidadão, que é a melhor pessoa para decidir como ele gasta o seu dinheiro.